Hoje, Tiago 1, verso 17 e 18. Quero ler com você. Afinal, quem somos? Tiago lá no Novo Testamento, você vai folheando, né? Ele é um livro pequenininho, difícil de achar, mas você acha Hebreus, que é grande, logo em seguida. Verso 17 e 18. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então presta bem atenção, Ele nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos fez, nos gerou. Esta semana eu fui a uma consulta, eu estava com a garganta à base de remédio caseiro. Remédio caseiro é aquele remédio que você toma e acha que vai servir, porque você já aprendeu a tomar, né? Aí você toma aquele remédio lá e aprendeu, já fala uma semana, nada sai do lugar, né? Já experimentaram isso, né? É a automedicação. Você não faz não? Dá certo, às vezes dá certo, né? Às vezes dá. Aí eu falei, não vai dar certo aqui, eu estou engolindo, faz uma semana que está doendo, não dá certo. Fui lá numa consulta, para pegar o remédio certo, já estou bem melhor, já faz 3 dias, está bem melhor. E quando entrei ali na recepção do determinado lugar, o atendente estava no meio de uma discussão com uma outra atendente. Eu acho que é uma daquelas coisas que o crente fica insistindo para o outro ser crente, aquela coisa, estava aquela discussão ali, né, de religiosa. E aí eu vi quando o moço falou assim: não me identifico com nenhuma organização, nenhuma instituição religiosa, por isso eu não frequento lugar nenhum. Essa foi a frase que eu escutei. E eu pensei comigo, eu não fico falando nada, não adianta essa coisa de falar no meio das conversas, discutir é inútil. Se Deus nos fizer a obra, não há quem faça. E eu pensei, não vai achar nunca, porque o dia que você achar uma instituição que você concorde, esta não será cristã, esta não será bíblica, porque a bíblica, ela discorda do ser humano, ela discorda da nossa vontade, porque nossa vontade passa a ser a vontade de Cristo. Não é esse o cântico que nós cantamos aí, com o ministério da Dina, do Dino, coisa mais linda do mundo? Esses meus mandamentos, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse é meu amado, amado do meu Pai. E aí a gente fica procurando, né, assim, nossas ideologias. Eu já fui torcedor, aliás, como torcedor eu sou péssimo, eu torço umas par de time. Eu tenho a camisa de uns 3, mas tem um verdinho aí que está ficando mais forte, porque teu irmão está me convertendo. Eu já fui colecionador, colecionei umas par de coisas, gibi. Alguém sabe o que é gibi aqui? Alguém sabe o que é gibi, o Bardo principalmente. Eu colecionei gibi. Eu já fui partidário lá em Londrina, nessas épocas de eleição que nós estamos hoje. Pensa no sujeito que vestia a camisa. Eu tinha uma camisa chamada, tinha um candidato lá em Londrina que chamava Fábio também, Fábio 96. Eu tinha aquela camisa até quando casei. Minha esposa odiava aquela camisa. Ela fala, não é possível que você tenha coragem de vir dormir com a camisa de político furada. Mas está escrito Fábio. Ela, mas eu vou largar desse Fábio. Já fui político, partidário, fumante, fã de atriz, de ator. Eu já fui adepto agora isso aqui são coisas deste mundo, agora do mundo religioso. Eu fui adepto de teologia de libertação, carismática, prosperidade, dente de ouro, cai, tudo que inventaram. Eu já queria fazer economia,
sociologia, acabei fazendo teologia. A gente tem muitas coisas que a gente quer preencher o vazio da gente. Como aquele rapaz lá, eu não me identifiquei com nada dessas coisas, todas elas trouxeram enjoo. Todas elas trouxeram um fim em si mesmo. Chega uma hora que você não liga mais, você cansa disso tudo. Não fiquei com nada teórico que durasse muito tempo. Grande é a perda de tempo para quem acha que Jesus vai se encaixar nos seus ideais, que possam ser seguidos como uma ideologia morta. Quando você confundir Jesus com um time, Jesus com um partido, Jesus como uma ideia, Jesus como um conhecimento, Jesus como uma escola, você vai ficar muito decepcionado, porque aquele que busca tudo isso, que busca coisas, que busca denominação, que busca igrejas, por aí para cá, fica trocando igreja, esse nunca encontrou o Senhor da igreja, está buscando coisas, porque os antigos, na época da perseguição, suas igrejas eram em cavernas, não tinha nada disso aqui que a gente tem hoje que deleita nosso coração, né? Era cavernas, não tinha estrelas. Tem coisas que a gente acha que todo mundo está pensando com a mesma coisa que a gente, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção no foco que é Cristo e que Ele veio fazer por nós. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então, tem coisas que a gente acha que os outros estão pensando a mesma coisa que nós e não estão. Às vezes a gente tem coisas e tem momentos que a gente acha que quando por exemplo, eu estou falando aqui uma coisa, eu estou achando que todo mundo que está me ouvindo estão na mesma sintonia, e às vezes não estão. Às vezes você fala, eu quero morar em Cascavel, metade tem Cascavel do Paraná, mas outra metade está com a ideia de Cascavel no Nordeste. Como você acha que as pessoas estão pensando da mesma coisa? Às vezes você fala a abóbora celeste, a pessoa entende a abóbora celeste. Às vezes você acha que estamos falando Califórnia, eu vou para a Califórnia, eu já passei várias vezes na Califórnia. Alguém já foi para a Califórnia aqui? Foram? Alguns aqui foram para a Califórnia bastante, ali pertinho de Londrina, né? Pertinho de Apucarana, viu? O Frank lá sabe, né? Apucarana. Mas outros já têm que a Califórnia, nossa, aquela Califórnia é linda lá, está pensando lá nos Estados Unidos. Às vezes você fala uma coisa, mas ninguém está ouvindo a mesma coisa. Alguém disse que na maioria das vezes o óbvio não é notado, e o evidente nem sempre é percebido. Então às vezes a gente prega todo domingo partindo do princípio de que quem ouve está de fato entendendo, mas será que todos estão entendendo mesmo? Então eu vou compartilhar aqui algumas coisas que são perguntas de adolescentes, mas perguntas de adolescentes que muitos crentes não sabem. Eu sei às vezes, porque às vezes a gente pensa que sabe. Quem somos nós? Então, Tiago, assim como Jesus, ele está se referindo aqui ao nascimento espiritual, como foi falado a Nicodemos. Vou ler o texto de Nicodemos, que Jesus falou a mesma coisa, presta atenção. Se você vai ler ali, leia, se você está na casa aí, sei lá, leia, preste atenção pelo menos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Isso está em João 3, verso de 1 a 7. Tá? João, o Evangelho de João 3, de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
Então respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Importa-te nascer de novo. Todos nós aqui somos natos, nascidos. Os nascidos são criaturas, mas Jesus está dizendo que precisa ser renato, né, Renato? Mas não o nome só, renascido, nascer do Espírito, nascer de Deus. Havia ali alguém que entendia tudo de Bíblia, mas nada do Senhor da Bíblia. Era o caso de Nicodemos. Nasceu e estudou para aquilo. Nasceu e estudou para aquilo sem conhecer por que estava ensinando o que estava ensinando. Assim como acontece com muitos de nós. Nós entendemos o processo religioso, nós entendemos como funciona a igreja, entendemos de rituais, entendemos de organização, entendemos de concílios, entendemos de concílio geral, concílio regional, entendemos regimentos e cânones, entendemos de Bíblia, né? Nós lemos a Bíblia e até entendemos ali, conhecemos o seu conteúdo, mas nisso muitos, e é muito comum, muitas pessoas não conhecerem de quem fala, conhecerem de quem a Bíblia fala. Que a Bíblia tem um Senhor, ela tem uma pessoa chave, que vai além de conhecimento, mas ela vai da experiência pessoal de cada um de nós. Então o novo nascimento acontece no momento em que nós cremos pelo poder do Espírito, no momento do arrependimento e da conversão. O novo nascimento, ele é um ato da graça e da generosidade de Deus. Deus faz aos pecadores que reconhecem seu estado. Deus fez com que nascêssemos de novo por iniciativa dele. Ele, pelo seu chamado, nos faz nascer de novo. Então não confunda, às vezes a gente fala, aquela pessoa se converteu. Quando fala alguém se converteu, está lascado. Porque aqueles foram convertidos por Deus, porque ninguém se converte. Aquele que se converte logo se desconverte, porque a obra é humana, a obra é natural, e o poder do Espírito Santo não está no natural, está no sobrenatural. Então, quando nós lemos ali Tiago 1,18, eu vou relembrar o que nós lemos, olha: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Ele nos gerou. Que em várias outras versões da Bíblia, tem umas par de versão, dizia assim: pela sua própria vontade, segundo o seu querer, de livre vontade, por sua decisão, por sua iniciativa, e numa versão livre, porque Ele quis. Ele é o Criador daquele que foi, daqueles todos nós que uma vez um dia fomos enganados pela serpente, que se rebelou contra o Deus o Pai, que caiu, e também daquela pessoa que foi perdoada e lavada pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Como é que eu nasço de novo? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender uma coisa: que todo ser que nasce, ele nasce rebelde contra Deus. Lá em Salmo diz que em pecado concebeu a minha mãe. Todo ser humano nasceu endividado,
rebelde contra a palavra de Deus, herdou em si a rebeldia que estava dentro, feita pelo pecado. A Bíblia diz assim: todos pecaram e estão condenados, aceite ou não aceite. A obra do novo nascimento vem do conhecimento da obra de uma pessoa, da Trindade, que criou todas as coisas, que foi encarnado neste mundo para pregar a nós e satisfazer a justiça de Deus. Porque se todos pecaram, todos estavam condenados, e a condenação era a morte. Deus o Pai, pela Bíblia, não ia deixar com que ninguém entrasse no seu céu sem a justa justiça. E quem que precisa fazer essa justiça? Seríamos nós, os condenados à morte eterna. Nós que deveríamos ser pregados numa cruz. E Ele não poderia simplesmente perdoar e colocar todo mundo para dentro sem a sua justiça, que deveria ser feita. Como foi feita a justiça de Deus? O seu Filho veio, nos incluiu na sua morte, de forma que a sua justiça fosse feita, e todos os pecadores sejam incluídos em Cristo. Então Jesus pagou a nossa dívida no nosso lugar, de forma que quando Deus olhar para você e para mim, e te dizer: entre no meu céu, a justiça foi feita em Cristo Jesus. Nada foi feito levado da breca, porque a gente é muito levado da breca. Eu sou um sujeito meio levado da breca. Entra, vai, tudo bem, é assim mesmo. Eu já abro mão de tudo. Eu sei que muita gente também é assim, né? Minha esposa é diferente, ela já é mais durona. Então, às vezes, quando a gente é pastor de uma igreja, a turma, quando vai pedir coisas difíceis, eles pedem para mim, geralmente, não pede para ela, porque ela já vai, preto do branco. Em outras palavras, ela é mais brava do que eu. Então, principalmente nas outras igrejas que passamos, era só nós dois ali. Então, fala com a pastora. Não, fala com o pastor. Pastora não, porque você não vai dar certo. Ela vai colocar você no seu lugar. Então, eu já sou mais lambão. Mas tá bom, tá certo. Aqui vai ser mesmo. Faz dessa cor, faz desse jeito, entendeu? Então, mas Deus não é assim. Por isso que as pessoas não entendem. Já viram aquela pergunta? Aquelas perguntas de humanista. Fala assim: mas se Deus fosse Deus, Deus fosse amor, não tinha matado o seu filho. Já ouviu muito isso? Por isso eu não creio nesse Deus. Ora, por isso Ele é Deus. Na sua palavra, a Bíblia tem que ser cumprida. Ele é Deus, não matou o seu filho veio fazer a vontade do Pai e a justiça da Trindade. Ele veio fazer de livre e espontânea vontade, e o Pai o recebeu, o Pai aceitou a sua justiça em nosso favor, e o Pai glorificou o Filho, de modo com que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, por causa da sua obra. Então, quando nós recebemos pela fé, isto acontece, então, fala para vocês que estão aqui, o que acontece? O novo nascimento, então, na maioria das vezes o óbvio não é notado, né? E a evidência nem sempre é percebida, e às vezes a gente fala uma coisa e acha que o povo está entendendo, mas não está entendendo. Então eu quero que você compreenda: necessário vos é a todos nós nascer de novo. Se você tem essa convicção, glorifique. Se você não tem essa convicção, peça a Deus. Então, vamos lá. Segunda coisa aqui: a salvação, ela é possível a todas as pessoas. Essa foi pergunta de adolescente que sentou comigo e o pai: me explica isso aqui, que eu tenho que explicar isso aqui. Eu falei: Jesus amado, vamos lá. Se adolescente pergunta e a gente acha que os adultos sabem. Por isso que eu estou dizendo, às vezes o óbvio não é óbvio nada, e nem sempre que está sendo falado está sendo entendido. Se Deus é soberano e faz o que quer, então Ele vai me salvar? Mas se Ele desprezar a minha vontade de querer ser salvo,
se Ele é soberano e faz o que quer, né? Então isso não significa que Ele escolhe alguns, significa assim, que o ser humano, a gente confunde Deus com a gente, por isso essas dúvidas. O ser humano tem mania de escolher, separar, julgar. Às vezes queremos dar ordens a Deus, mas Ele quer salvar e ter misericórdia, isto não cabe a nós. Porque às vezes a gente fala, não, aquele tem que morrer, aquele tem que ir para o inferno, esse não tem jeito. Mas se Deus não me quiser, não. Tem a ver aqui com a soberania dele, então por isso nós temos que ler a Bíblia num todo, para entender quem Deus é. Não de partes ou daquilo que pensamos, porque nós selecionamos e descartamos, né? Eu já tentei várias vezes ser jogador de futebol. Jogador não, ninguém joga aqui, né? Corre atrás da bola. Mas até nisso eu não prestei. Era um desastre. Quando iam escolher os times, sabe como era? Eu sempre ficava por último. Muito tempo depois eu fui saber que podia largar esses traumas para trás, né? Porque o ser humano é assim mesmo. A gente julga, separa os melhores. Mas Deus não faz assim. Jesus não lança fora ninguém que vá até Ele. Eu vou ler aqui com você João 6, verso 44. Diz assim, olha: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus não lança fora ninguém, mas isso não se dá por ideologia, nem uma agremiação religiosa. Eu concordo com esta igreja, com aquela igreja, com esse pastor, com essa pastora, entendeu? As pessoas vão para a religião achando que vão a Cristo por corretagem, por terceirização. Você não vai a Cristo por terceirização, porque você entrou metodista, você vai para o céu. A igreja metodista não é uma agência de corretagem, que faz os descontos para te mandar para o céu, e nem é uma empresa terceirizada do céu. Ela não é assim. Aqueles que nascem de novo é pela obra do Espírito Santo. Ninguém pode nascer de novo e nem ir até Jesus se o Pai não o fizer pela sua obra. Lá no verso 17, o primeiro texto que nós lemos, diz que todo dom perfeito e boa dádiva vem de Deus. O novo nascimento também vem de Deus, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E depois lá no 6,65, pouco mais para trás, ele fala assim, e prosseguiu Jesus: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Não tente ser, e não tente trazer ninguém por convencimento. Ore a Deus, para que Deus o leve a Cristo, aos pés de Jesus Cristo. Não é? Ore a Deus. Tem muita gente que tenta convencer parente, amigo, no muque. E é por isso que eu não faço esse tipo de coisa. Por exemplo, quando lá no consultório eu não vou discutir com o sujeito, porque é no muque não vai, não adianta. Que eu falasse ali, pedra. Tem que orar pelas pessoas, dizer: Pai, leva a Jesus esta pessoa. E depois que você orar, aí sim você pregue, aí você testemunhe, e aí você vai ver o que o Espírito Santo pode fazer, porque não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito, e tem que ser assim, é Deus que leva, né? Sabe? E quem vai? Aí aquela perguntinha, né? Mas se eu quiser ir, Deus, e na sua soberania, no seu jeito de ser assim, não quero você. Não tem esse negócio. Olha só, João 6,37. João 6 é uma coisa muito boa. Todo aquele que aí sim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, que está escrito lá? De modo nenhum lançarei fora.
Não é da vontade do Pai lançar ninguém fora. Ele não vai lançar ninguém fora. Ninguém. Irão a Deus. E aqui 1 Timóteo 2, 3 e 4, veja assim, olha, mostra aqui ainda que a salvação é possível para todos, porque é do projeto de Deus, é do seu plano. Diz assim, 1 Timóteo 2, 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele veio para isso, ele não veio para escolher ninguém, e muito menos para lançar fora, de modo que todo aquele que quer, meu Deus, quem vai lançar fora o que quer? Se Deus quer, quem não quer? Imagina aquele que quer, não vai ser lançado fora, né? Então a Bíblia diz que nosso Pai não trata ninguém com parcialidade ou faz diferença, porque somos aceitáveis em Cristo. Deus não olha para as minhas qualidadezinhas, Deus não olha a Simone porque é boazinha, ou Darcy, que tem outras qualidades especiais, seja qual for, ou outro aqui que se acha menos digno, e vai falar assim, gosto de você, não gosto de você. Isso não existe, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 1,6 que todos nós fomos aceitáveis em Cristo. Se você está em Cristo, é aceitável a Deus, porque na verdade, quem Deus aceitou e recebeu foi seu Filho Jesus, que nos incluiu todos a nós, porque ninguém existiu ou existirá que possa ser e ter todas as credenciais para chegar até Deus o Pai. Ninguém, nenhuma. Se é bom em 9 e erra uma, já lascou. Ninguém. Se você é de Deus, é por causa de Cristo, não é por causa de você não, que você é bonzinho, bonitinho, feinho, cheirosinho, fedidinho, pode ser o que for, é por causa de Jesus Cristo, não é? Então nesse assunto aqui, o último versículo aqui, olha, Atos 2, verso 34 e 37, Atos 10, verso 34 a 36, desculpe, diz assim, então Pedro começou a falar assim, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Que dúvida, né? Será que eu sei que Deus me aceita? Porque tem religiosos buscando aceitação o tempo todo. E que busca aceitação diante de Deus, busca aceitação diante das pessoas, vira e vive numa mendicância emocional cruel. Porque não pense você que a sua relação vertical não tem nenhuma ligação com o relacionamento horizontal. Se o seu relacionamento com Deus é sarado, com os outros também será. Se o seu relacionamento com Deus, o Pai, é danificado, com os outros também será danificado. Eu estava no elevador da minha casa, lá no elevador tem aquelas propagandinhas de elevador, está escrito lá, pessoas que se dão bem em redes sociais, geralmente são bem ajustadas. Presta atenção. Pessoas que estão bem nos relacionamentos nas redes sociais, geralmente são bem ajustados. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer assim, pessoas que buscam aceitação em rede social, tudo quanto é tipo, elas são complicadas e elas não são bem ajustadas. Agora, aquelas que colocou e usa as redes sociais muito tranquilamente, nelas elas são ajustadas, porque elas não estão buscando aceitação fora, elas já se consideram aceitas. Aí eu disse, é verdade, né? Essas pessoas que ficam aí toda vez lá olhando, será que viu bem, será que curtiu, será que não curtiu, será que viu, será que elogiou, será que não elogiou, será que eu fiz certo, será que eu fiz certo? Essa está buscando aceitação o tempo todo, estão angustiadas, estão preocupadas e são regidas pelo que os outros pensam ou pelos que os outros dizem.
Mas aquelas que são muito tranquilas, mostram foto, postam, estão nem aí para o que dizem. E alguém falou assim: pastor, você viu que falaram de você lá no Facebook? Eu não vi nada. A esposa fala assim: você viu que eu fiz um elogio para você? Eu falei: Jesus Cristo, mostra um elogio que eu vou lá curtir o elogio. Eu não estou nem aí. Eu não estou dizendo para você que eu sou ajustado também. Estou no processo. Eu estou no processo de Deus, de cura de Deus. Vai durar até o fim. Estou 50 anos, aprendi pouco. Porque 49. Ano que vem faz 50. E aí, respondendo para o meu amigo lá, o pastor Pérez, lá que também fez de aniversário, fez mais de 50. Eu falei assim: é verdade, chega nos 50 dá crise. Porque na verdade você tem mais passado do que futuro, né? Não é? Geralmente quem faz 50, vou fazer 50, tem mais passado do que futuro. Então fica as crises, chega nos 50, para de contar, né? E está tudo certo. Está tudo tranquilo, né? Afinal de contas, vamos viver pela eternidade. Mas meu filho e minha filha, meu irmão, minha irmã, se o seu relacionamento é maravilhoso com Deus, com os outros também, você não vai ter nenhuma dificuldade. Porque Ele é o sujeito que me aceitou e me recebeu, e que me entende, compreende. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Pai. Está tudo certo com Ele no cartório celestial, está tudo certo aqui embaixo também. Amém? Última coisa, último ponto, olha lá. Outra coisa que nós somos, eu não sei se você percebe, porque às vezes é óbvio, não é tão óbvio assim, e o que parece não está entendido. É que nós somos cidadãos e cidadãs do céu. Opa, deu um amém até mais ou menos. Eu vou ler aqui com vocês Efésios 2, 18 e 19. Diz assim, olha: porque por Ele, esse é um verso que fala Ele lá no começo, está subentendido, mas às vezes também é ali, óbvio, não está aparecendo. Porque por Ele, agora me respondam, por favor, por Ele quem? Hein? Hã? Isto. Porque por Jesus, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. Amém, Rosângela? Amém? Vamos ter palma aqui na Rosângela? Assim, ó. Somos da família de Deus, família de Deus. Como seria diferente a nossa vida se cada um de vocês aqui, cada um de vocês em casa tivesse todos os dias essa convicção: sou herdeiro da família de Deus, Deus é o meu Pai, Jesus é o meu irmão, e nós somos desta família, temos direito de filhos. O que significa sermos chamados cidadãos dos céus? Significa que estamos sob o governo dos céus, da família dos céus, da família de Deus. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Eu trabalhava como office boy lá em Londrina com 12 anos e tinha a assinatura da Folha de Londrina. E na Folha de Londrina, daquele tempo, há 30 anos atrás, havia uma coluna da Folha assim, inteirinha, assim, era uma página inteira da Folha de Londrina. Tinha lá o título: Ciência, Religião e Filosofia. Eles abriam para todo mundo, e um deles, que estava lá, sempre estava escrito, e eu recortava aquilo, porque o Espírito Santo começava a falar comigo daquilo, e era um pastor lá de Londrina que escrevia, né? Imagina quem é, né, pastor Paulo? O pastor, meu amigo lá, estava lá: pastor fulano de tal, toda semana, toda quinta-feira tinha um artigo, e um dos artigos estava, eu nunca me esqueço até hoje, era assim o título: estar no e não ser do. Perdi, eu tenho mania de jogar um monte de coisa fora, eu jogo tudo fora, aí quando eu quero eu já não acho mais, mas eu prefiro ficar jogando fora do que juntar. Mas eu nunca esqueço: estar no e não ser do, estar no mundo e não ser do mundo. Aquilo para mim foi: meu Deus, como é isto? Que coisa interessante.
Então, como cidadãos da Nova Jerusalém, nós compartilhamos das glórias do céu. Nós temos como patrimônio a mesma glória que pertence aos santos glorificados, aos santos que foram renascidos, pois nós já somos filhos de Deus, príncipes do sangue, com sangue imperial em nossas veias. Já usamos a impecável manta da justiça de Jesus, já temos anjos como servos, santos como companheiros, dizia Spurgeon. Nós somos. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante lá em casa, estávamos lá almoçando, e aí chegou o momento de desabafo de pais para filhos, e eu disse para minha filha assim: mas você é folgado, hein? Tem que pagar a escola, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, e ainda você fica aqui em casa, come tudo aí, tem que dar dinheiro ainda. E ela olhou para mim e falou assim: claro, pai, eu sou filha. Aí eu olhei para a esposa, ela olhou para mim e eu falei: pois olha. Aí eu falei: meu Deus, é verdade. Mas eu sou filha, fazer o quê? Eu tenho direito. Eu falei: é verdade. E às vezes somos verdadeiros mendigos nesta terra, esquecendo-nos de que somos filhos e filhas. Esquecemos. E aí eu vou ler aqui agora o Spurgeon, aqui, ó. Vou ler e vou encerrar. Temos a Jesus como nosso irmão, a Deus como nosso Pai, e uma coroa de imortalidade como nossa recompensa. Compartilhamos das honras da cidadania celestial, pois viemos a Assembleia Geral e a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Temos direitos a todos os bens do céu. Nossos são os seus portões de pérola e seus muros de cristal. Nossa é a luz azul celeste da cidade, que não precisa de velas e nem de energia elétrica. Nosso é o rio da água da vida e as 12 espécies de frutas que crescem nas árvores plantadas na margem dele, diz Apocalipse. Nada há no céu que não nos pertença, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, como diz em 1 Coríntios 3:22. Todas são nossas. Também como cidadãos dos céus, gozamos dos seus deleites. Os habitantes do céu se alegram porque os pecadores se arrependem. Pródigos que retornaram ao lar, nós também somos assim e nos alegramos. Cantam glórias de triunfo a Jesus, os que são habitantes dos céus. Nós fazemos o mesmo. Eles lançam suas coroas aos pés de Jesus, ali também colocamos nossas honras. Sentem-se encantados com o sorriso do Senhor Jesus? Nós também. O sorriso de Jesus não é menos encantador para nós que habitamos neste mundo como peregrinos. Eles olham adiante, esperando o segundo advento de Cristo. Também olhamos adiante, anelando pelas manifestações dele. Visto que somos cidadãos dos céus, as nossas atitudes e o nosso andar devem ser consistentes com a sublime dignidade. Isso não vem por meio de decoreba, ou de conceitos, ou de denominações, ou de corretagem, ou de terceirização do céu. Isso vem por meio de um relacionamento com Jesus, que se chama novo nascimento, filhos e filhas de Deus. Eu não sigo uma filosofia, eu não discuto nem Bíblia, eu discuto. Eu amo a Jesus e ponto final. Eu vivo com Jesus e ponto final. Ele é a minha vida e ponto final. E é isso que me importa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus costuma fazer novas todas as coisas. Odres novos, vinho novo, pano novo, novo céu e nova terra. E Ele faz também novas criaturas. Então, quem nós somos, afinal? Somos agremiados de uma denominação? Ou de uma agremiação qualquer, sei lá qual for, espalhada aí, que tem milhares ou milhões? Somos militantes de ideais humanistas, com ideias e frases soltas de Jesus Cristo? Não, somos filhos e filhas de Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai também, certo? Que o óbvio fique claro para nós.
um pouco mais, porque até nisso às vezes o óbvio não fica óbvio nunca, mas isso é obra do Espírito Santo. Que Deus faça em nós a sua obra, que Deus faça em nós o seu milagre, e você vai tirar esta vida de letra, como cidadãos do céu, peregrinos por esta terra. Amém, amados? Deus te abençoe ricamente. Quero orar com você, né? Quero orar com você, que você seja abençoado. Eu queria que você aqui ficasse em pé. Você em casa, se você tem motivo de oração aí, você aqui, coloca aí a mão no seu coração. Vamos orar por vocês? Quero orar com você, orar com você. Em primeiro lugar, quero orar para que você fique claro que você é um cidadão do céu, e se você não nasceu de novo, peça a Deus se você vai ter um novo nascimento, porque Deus não manda ninguém embora de mãos vazias.